Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars às terças-feiras, organizados pela Divisão de Gestão das Áreas Protegidas da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Este webinar está a ser gravado e no final da apresentação existirá um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos que, se pudessem, desliguem as câmaras, porque apesar dessa opção estar acionada, há sempre, ou pode haver sempre, algumas pessoas que tenham as câmaras ligadas. Então, a nossa sessão de hoje tem como tema travar a perda da biodiversidade, estratégias de sensibilização. E temos connosco Sérgio Chossas, que nos irá dar a conhecer algumas das estratégias que a Sociedade Portuguesa de Botânica e que o CE3C estão a desenvolver para sensibilizar a sociedade para a importância da proteção da diversidade da flora portuguesa. Sérgio Chossas nasceu e estudou em Madrid, mas grande parte da sua carreira como biólogo e investigador é desenvolvida em Portugal. É investigador no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde trabalha na área da ecologia vegetal em ambientes mediterrâneos. É membro da direção da Sociedade Portuguesa de Botânica e desenvolve atualmente projetos de ciência cidadã enquanto ferramenta de envolvimento e sensibilização da sociedade na proteção da flora portuguesa. Então, passo a palavra ao Sérgio, pode fazer partilhar a sua apresentação e uma boa apresentação, então. Obrigada. Obrigado. Estão a ver? Já estamos a ver, sim. Ok, ótimo. Então, boa tarde a todos. Antes de nada, agradecer o convite. Como tinha referido antes, quando estávamos a falar antes da apresentação, eu sou seguidor destes webinars, então foi uma grande honra ser convidado. Então, vamos lá falar deste tema que me é bastante caro, que são estas estratégias de sensibilização para este problema que é a perda de biodiversidade. Vamos ver. Ok. Realmente, o contexto, vamos começar por um contexto. O homem está a exercer uma grande pressão sobre vários processos a nível global, como são o clima, como foi a camada de ozono, sobre diferentes ciclos de elementos essenciais à vida, como são o azoto, o carbono, o fósforo e a água, e também, do que queria falar hoje, sobre o equilíbrio e a distribuição das espécies e os ecossistemas. De facto, neste gráfico podemos ver que a percentagem de espécies ameaçadas de extinção é muito elevado, vai de 10% para os peixes de esqueleto ósseo, mas podemos chegar entre os mamíferos a cerca de 30% a 35%, anfíbios 40%, mais de 40%, e estas cícadas ou cicadófitas que podem ultrapassar os 60%. Eu gostava de chamar a atenção que grande parte destes valores não tem em conta esta falta de dados, não é? Esta data deficient, que é muito elevada. Então, realmente, estamos ante um grande problema. A questão a seguir é, ok, temos muitas espécies que estão a desaparecer, mas por que havemos de conservar esta biodiversidade? E, de facto, temos dois pontos de vista, um intrínseco e ético, que é realmente pensar que todas as espécies que, ao longo da evolução, chegaram nos nossos dias, têm um direito a existir e não seríamos nós, os seres humanos, que tenhamos o poder de acabar com este caminho. Mas há um segundo que é o que se calhar mais nos interessa, o ponto de vista instrumental ou antropocêntrico, e é que realmente os ecossistemas, que estão conformados pela parte biótica da biodiversidade e o local onde eles se desenvolvem e as interações entre eles, estão a fornecer uma série de serviços dos ecossistemas dos quais nós precisamos para viver. Temos serviços de fornecimento, como podem ser os mais óbvios, não é? Como alimento, água, madeira, petróleo, mas também de apoio, como são o ciclo de nutrientes, a formação de solo, a fotossíntese, de regulação e os culturais. De facto, todos gostamos de uma paisagem bonita, como, por exemplo, agora no Alentejo, na primavera, ver todos estes prados floridos. E o que é que acontece? Que a biodiversidade é um fator de resiliência para garantir estes serviços dos ecossistemas. É um exemplo um bocadinho simples, mas se nós tivermos uma floresta com apenas uma ou duas espécies, se vier uma doença, nós já não podemos garantir esse fornecimento de madeira. Mas se tivermos uma floresta
diversa com muitas espécies. Uma das espécies pode estar comprometida, mas o resto de árvores poderão fornecer-nos madeira. Uma forma muito simples, mas fácil de perceber a importância da biodiversidade. Mas, de facto, este problema da perda de biodiversidade está eclipsado com das alterações climáticas. Quando estava a preparar este webinar, procurei no Google, tanto no Google tradicional, o que usamos todos, ou o Scholar, que é o que utilizamos os investigadores, procurei Climate Change. E então podemos ver que a diferença entre Climate Change e Biodiversity Loss é de quase 750 vezes. Ou seja, temos muitos mais registros e páginas de internet que falam das alterações climáticas em inglês do que da perda de biodiversidade. O mesmo acontece para os termos em português, embora a diferença seja menor. Mesmo na parte de investigação, aqui podem ver, climate change aparecia 10 vezes, quase 11 vezes mais vezes que perda de biodiversidade. De facto, é um problema que existe, é a falta de percepção do problema. Esta sexta-feira, a professora Amélia Loção resumiu muito bem os meus pensamentos e eu aproveitei, vi o artigo dela e tirei estes 2 parágrafos onde, como estava a dizer, ela resume perfeitamente esta questão. A sociedade atual está mais motivada e sensível às presentes questões ambientais, é um facto, mas liga-as apenas à crise climática, provocada pelo excesso de dependência energética dos combustíveis fósseis. E então a professora diz que é importante, ou seria importante estabelecer o valor da biodiversidade para a regulação climática, a purificação do ar e da água e a acumulação de carbono. De facto, não sei se alguns de vocês souberam que em março houve uma reunião de 200 países em Genebra, onde se estava a tentar desenvolver um novo acordo de proteção da biodiversidade. Eu procurei e só encontrei no site do ICNF esta notícia. E, de facto, um dos grandes problemas que eles estavam a estudar era os países mais pobres e, geralmente, com maior nível de biodiversidade, estavam a pedir que houvesse uns direitos sobre essas espécies para, caso os países mais desenvolvidos elaborarem medicamentos ou substâncias a partir desta biodiversidade, tivessem alguns direitos econômicos. Obviamente, os países mais ricos não queriam. E outra notícia que há um novo adiamento da COP15, não é? Que é a Conferência de Biodiversidade, que é para acontecer na China, mas foi já 4 vezes adiada por causa da Covid. Novamente, eu não encontrei notícias disto nos jornais ou na televisão, apenas nesta revista científica New Scientist. Quando falamos do termo biodiversidade na sociedade, podemos ver que realmente ainda estamos um bocadinho longe de termos todos esta ideia do que é a biodiversidade. No Eurobarómetro, em 2018, aqui podem ver este círculo. Não sei se conseguem ver o meu rato. Conseguem? Sim, sim. Muito sim, bem. Então, eu consigo ver, penso que sim. Obrigado. Então, podem ver, os valores que estão no círculo interior são referidos a Portugal, enquanto que os exteriores são a média europeia. Então, vejam que uma percentagem de 25% dos portugueses e 29% da média europeia nunca ouviu falar de biodiversidade. Há um 23%, estes são dados de 2018, 23% dos portugueses e 30% na média europeia já ouviu falar, mas não sabe bem o que é. E apenas 41% dos europeus e 51% dos portugueses já ouviu falar e sabe o que é. De facto, Portugal está por cima da média, o qual é bastante esperançador. Outro dado que eu também acho esperançador é que realmente os valores para Portugal são muito maiores entre as pessoas mais novas. Vejam, 74% das pessoas sabem o que é biodiversidade, ou seja, já ouviram falar e sabem o que é, frente a 41% na média europeia. Estes valores também estão muito ligados ao nível de educação e então podemos ver que pessoas tendencialmente universitárias, quase 89% dos portugueses com níveis de educação universitários sabem o que é a biodiversidade.
enquanto que a nível europeu é bastante inferior. No entanto, nestes dois grandes inquéritos sobre sustentabilidade que foram desenvolvidos em 2016 e 2019, quando os portugueses eram perguntados sobre os problemas ambientais, em 2016 apenas 23% dos inquiridos falava da perda da biodiversidade como um problema ambiental e em 2019 só 0,6 em 10 falava como esta perda da biodiversidade é um problema ambiental. Então, se eu perguntasse se a sociedade pensa que a perda da biodiversidade é um problema importante, provavelmente não. A sociedade não tem esta ideia. E é neste contexto que eu trabalho e a Sociedade Portuguesa de Botânica e o CEPC trabalham para desenvolver uma série de estratégias para chamar a atenção sobre este problema. Vou começar pela Sociedade Portuguesa de Botânica, que foi criada em 2009, quer promover a conservação da flora e dos seus habitats, divulgar e promover o conhecimento técnico e científico da botânica e centralizar a informação geográfica, fotográfica e ecológica da flora portuguesa e mediterrânica. E, ligado para o tema de hoje, quer promover ações de sensibilização para as questões relativas à flora e vegetação, nas componentes de biodiversidade, conservação, ecologia, entre outros. E, o mais importante, eu acho, de tudo, difundir o gosto pela botânica, pela flora e vegetação. E então temos diferentes públicos. Um dos mais importantes e os que vão fazer grande diferença vão ser os gestores e políticos. Neste âmbito, a Sociedade Portuguesa de Botânica, em parceria com a FITUS e o próprio ICNF, desenvolveu e criou a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. Este trabalho foi desenvolvido entre 2016 e 2020. Num princípio apenas seria para 2016 a 2018 e pretendia avaliar o risco de extinção da flora, de algumas espécies da flora de acordo com os parâmetros da IUCN. E então, o que encontramos? Das 2.900 ou 3.200 espécies nativas de Portugal continental, descobrimos que há 110 endémicas, 8 eram novidades para a flora nacional e apenas conseguimos avaliar 630 espécies. Por quê? Porque o trabalho é muito dispendioso, demora muito tempo. A grande questão é que dessas 630 espécies avaliadas, 60% estavam ameaçadas de extinção, sendo os grandes problemas o desenvolvimento urbano, a atividade agrícola e as espécies exóticas. O que fizemos com esta informação? Solicitamos audiência aos grupos parlamentares, aos deputados e deputadas que inscritas, e para entregar o livro, para divulgar este trabalho. Responderam a este pedido os grupos parlamentares do Partido Ecologista, os Verdes, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, e nós fomos lá e entregamos o livro. De referir que o grande resultado deste livro foi a inclusão das espécies que estavam com algum grau de ameaça no cadastro de valores naturais de Portugal, pelo que agora estas espécies realmente têm um marco legal de proteção. Além desta proteção legal, esta lista vermelha teve uma grande repercussão nos mídias. De facto, os principais responsáveis da lista vermelha, que foram a Ana Francisco, André Carapeto e Paulo Moreira, receberam montes de convites para entrevistas, apareceram na rádio, na televisão, até médios estrangeiros, para falar de que realmente das 630 espécies avaliadas, mais de 300 plantas nativas de Portugal estavam em risco de extinção. Além deste público, dos gestores e dos políticos, também trabalhamos para alertar e sensibilizar o público especializado na botânica, mas também o público geral. E então, junto da Câmara Municipal de Lisboa, lançamos a coleção botânica em português, que é a primeira coleção botânica em português de Portugal, onde podemos encontrar volumes um bocado mais científicos, mas também encontramos alguns para todos, como são estes sítios de interesse botânico de Portugal continental, onde são descritos diferentes locais de especial beleza, onde podemos encontrar espécies da flora únicas. E também
criamos esta guía de bolso da flora de Portugal continental que permite a qualquer ir para o campo e identificar especies. A grande vantagem desta coleção é que está disponível em PDF no site da Imprensa Nacional. Ou seja, não há desculpa para não ir lá e folhear e ver esta coleção. Além destes livros, desta coleção, agora estamos a investir muito no que chamamos na ciência cidadã, que implica o envolvimento dos cidadãos em atividades de investigação científica. E realmente tornou-se numa abordagem metodológica muito importante para a recolha de dados em várias disciplinas científicas, entre elas a botânica. O que acontece com a botânica? Há sempre já falamos que temos mais de 3.000 espécies da flora no país, e às vezes existe um medo de não conseguir identificarmos bem a espécie. Agora, este problema está parcialmente ultrapassado com uma série de aplicações que podemos instalar nos nossos telemóveis e que nos vão ajudar a identificar as espécies. De facto, neste artigo, o Jones descobriu que, utilizando estas aplicações, conseguimos identificar até 50%, mais de 50% das espécies, até pelo menos o nível do gênero. Este estudo foi feito em Inglaterra. Em Portugal, se calhar, poderia ser menor, porque temos mais espécies, mas já é um ponto de partida. Nós, em Portugal, utilizamos a aplicação iNaturalist, que tem a vantagem de, além de identificar as fotografias que podemos fazer, tem um reconhecimento tem um registro dos levantamentos e dos registros na envolvente, então sugere espécies que já foram encontradas nas proximidades. E depois tem uma característica muito interessante. Qualquer pessoa, mas normalmente especialistas, vão validar estes registros e podem perguntar, podem dar dicas para identificar as espécies. Em Portugal, o iNaturalist está incluído dentro da plataforma de Ciência Cidadã Biodiversity for All, que são os nossos parceiros, tanto para o CETC como a Sociedade Portuguesa de Botânica. Como funciona esta aplicação? Nós tiramos uma fotografia, neste caso é um almequer, uma margarida, e então a aplicação vai indicar-nos uma série de opções da espécie que eventualmente pode ser. Neste caso é uma Belis e aparecem esta série de fotografias. Qual é que vamos escolher? Não podemos escolher à toa. Então, temos uma segunda ferramenta, esta da Sociedade Portuguesa de Botânica, que é a FloraOne, que a maior parte de vocês devem conhecer. Esta ferramenta centraliza e sistematiza a informação fotográfica, geográfica, morfológica e ecológica das plantas vasculares de Portugal e garante que tanto o público especializado como o público geral terá acesso a esta informação científica que ocorre no país. Esta plataforma, que eu já posso dizer que é a inveja de pelo menos em Espanha, mas eu diria que de toda a Europa, além de ser visualmente muito interessante, ter muitas fotografias, é uma ferramenta a nível científico muito interessante. Mas para o público menos especializado, tem uns motores de busca uma forma de busca muito simples. Por exemplo, nós podemos dizer que queremos saber que espécies ocorrem perto de nós, basta escrever perto de e vão aparecer todas as plantas que estiverem perto de nós. Depois podemos escolher a família, mas também podemos dizer a cor, por exemplo, das flores, podemos dizer os tipos das folhas. Então, com a informação da aplicação e filtrado com a FloraOne, podemos ter bastante garantias de que estamos a identificar uma espécie, pelo menos a tu nível de gênero. Com estas duas ferramentas, vamos lançar diferentes desafios para tentar, efetivamente, envolver as pessoas. O ano passado lançamos o primeiro BioBlitz Flora de Portugal. Um BioBlitz é o registro de biodiversidade durante um período limitado de tempo. Neste caso, em vez de ser para toda a biodiversidade, foi apenas para a diversidade das plantas.
Como podem ver, tivemos registros por todo o país, incluídas as ilhas, e tivemos 122 observadores e que registraram mais de 900 espécies da flora. Lembrem-se que em Portugal há de 2.900 a 3.200, pelo que tivemos mais de um quarto das espécies foram registradas em apenas 2 dias. Neste contexto, agora lanço-vos o desafio, vamos repetir este BioBlitz, e então vai ser o segundo BioBlitz Flora de Portugal, e vai ser durante os dias 20, 21 e 22 de maio, e estão todos convidados a participarem. Além deste BioBlitz Flora de Portugal, asociámonos aos investigadores e botánicos españois e desenvolvemos o primeiro BioBlitz ibero-macaronésico, ao que tamén están convidados a participar. Outras estrategias para conseguir que as persoas fiquen a coñecer a nosa diversidade. Lanzábamos os chamados desafíos botánicos. Seleccionábamos unha especie, un grupo de especies e pedíamos ás persoas que tentasen encontrar no país. Para iso producíamos estas informações que divulgábamos nas redes sociais e pedíamos, por exemplo, vamos encontrar a Centaurea exarata e dizíamos os caracteres importantes para identificar a especie. Depois criávamos un proxecto na plataforma Biodiversity for All e então temos aquí os registros. Esta Centaurea ocorre en España e en Portugal e temos aquí a localización que foi dada pelas persoas que participaran neste desafío. Temos tamén proxectos nas escolas. Temos a Susana Neves, que é a profesora destacada que está este ano connosco na Sociedade Portuguesa de Botánica, e ela utiliza as ferramentas, tanto Flora One como a propia aplicación iNaturalist, para convencer os alunos e envolvê-los no mundo das plantas. De facto, ela desenvolveu un workshop para ensinar os profesores estrategias para divulgar este amor pelas plantas entre os alumnos. Reparen que os alumnos, o currículo non é ou seja, o currículo podía estar máis focado para a biodiversidade, mas sempre que tivemos persoas ou profesores que queiran apostar por o ensino destas cousas, é moito máis fácil e de facto, con estas aplicações, os alunos teñen campo, eles gostan sempre de sair, ten telemóvel, então é unha forma moito interesante de atrair as persoas. Outras estrategias, nós nunca dizemos non a un convite para falar nun webinar, até desenvolvemos os nosos propios, como este de Aguarelas Botánicas, mas tamén participamos moitas veces con o grupo Tagis, no Insectos atrás do prato, e, por exemplo, colaboramos nestes webinars como o de hoxe. Tamén lanzamos desafíos como votar na planta do ano, e este ano gañou a linaria dos olivais, a linaria Ricardoi, e coa desculpa destas eleições podemos falar do problema que é a alteración do uso do solo dos olivais tradicionais aos olivais intensivos. Poden ver que tivemos máis de 2.800 votos en 30 días, gañou, como dice a linaria Ricardoi, e neste mapa poden ver onde había persoas que votaran e poden ver que tanto en Portugal, España, França, Luxemburgo, mas tamén na Argentina, no Perú, no México, houve persoas que votaron na planta do ano de Portugal. E realmente colaboramos con todos os grupos e asociações, cámaras que nos peden para colaborar, de forma a poder divulgar a importancia da flora en Portugal. Agora vou passar ao C3C. O C3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, tenta conciliar a investigação e a produção de conhecimento com a educação e a divulgação. Há moitos grupos que están ligados directamente á promoción da biodiversidade, mas eu vou falar apenas dos proxectos nos que estou directamente envolvido. Temos este proxecto que se chama Mais Biodiversidade en Ciencias. Somos máis de 22 investigadores que estamos envolvidos, mas tamén participamos con os estudantes, con a Asociación de Estudantes de Biología e os servizos técnicos da facultade, e o objetivo é caracterizar e monitorizar a biodiversidade ao longo do tempo.
e queremos envolver não só a comunidade de ciências, não é? Estudantes, professores, investigadores, mas também todas as pessoas que vivem e trabalham na envolvente. É engraçado porque até tivemos, por exemplo, este é o caso, pus esta fotografia esta é a presidente da Sociedade Italiana de Liquenologia, que quando veio a fazer uns trabalhos a Portugal, quis participar no projeto, porque o que nós fazemos é registramos a biodiversidade por especialistas, tanto de cada grupo, com monitorizações ditas tradicionais, mas também utilizamos novamente um projeto de ciência cidadã, onde as pessoas com o telemóvel registram as espécies. Vejam que num ano e meio já temos mais de 1000 espécies, sendo que apenas 30% delas foram registradas por especialistas. 60%, o 60% restante foi por pessoas que não são especialistas. E podem ver que realmente as plantas dominam, mas temos vários representantes de insetos, fungos e líquens, etc. Também trabalhamos muito ao nível das aulas. O ano passado, por causa da Covid, não podíamos trabalhar diretamente com os alunos, então o desafio foi cada um deles na zona onde estavam durante a Covid. Eles deviam ir para fora, nos que chamávamos os passeios higiênicos, e deviam monitorizar prados, relevados, e a pergunta era se a diversidade de plantas variava segundo a perturbação. Podem ver que tínhamos alunos por todo o país, até na Madeira e na França, e com os levantamentos que eles fizeram, vejam lá que registraram mais de 650 espécies, conseguimos ver que quanto mais perturbação, menos riqueza e biodiversidade tínhamos. Este ano também fizemos o mesmo, foi o desafio de ver a diversidade como a diversidade dos relevados da universidade variam dependendo da gestão, e então os alunos tiveram a monitorizar e fazer as amostragens dos relevados, e vimos 99 espécies de plantas diferentes em 4 relevados e 17 espécies de insetos. E novamente conseguimos responder a nossa pergunta e vimos que os relevados que tinham menos rega e eram menos cortados tinham mais diversidade e mais riqueza. Também publicamos e tentamos trabalhar em trabalhos para a promoção da diversidade, e, por exemplo, neste trabalho que desenvolvemos, utilizamos a conservação de umas estruturas que são os afloramentos rochosos, que no Alentejo muitas vezes são chamados arrifes. Como a conservação destes locais com a conservação destes locais podemos aumentar a diversidade nos montados. Obviamente utilizamos muito as redes sociais. Estes são os valores, o primeiro valor são os seguidores da SP Botânica, e o segundo são do projeto Mais Biodiversidade em Ciências. Podem ver que o Facebook tem uma grande representação para a Sociedade Portuguesa Botânica em Facebook, e depois temos também Twitter, que está mais ligado à parte mais científica, e Instagram, que é a nossa aposta para chegar aos mais novos. Como conclusão, a avaliação destas estratégias ainda está a ser, ou seja, estamos a avaliar o sucesso destas estratégias. De facto, ainda é cedo. Se é suficiente, claramente pensamos que não, mas de facto algo está a mudar. Reparem nestas etiquetas de azeite e de vinho. Eu já tinha visto vinho com imagens de lince ou de aves de rapina, mas reparem que aqui está a Linaria ricardoi. Então, de facto, algo está a mudar. Quando uma espécie, que há uns anos, quando eu trabalhava com ela e fui perguntado o que andava a fazer no meio do Alentejo, eu disse, estou a estudar esta planta, chama-se Linaria ricardoi, é uma planta endémica, só ocorre aqui. E então a pessoa que me perguntou disse, sabe como é que chamamos a esta planta? E eu já estava à espera de receber um nome comum para a planta, mas não, ele disse-me que era uma erva.
enquanto não chamarmos a Linaria Ricardoi erva, não vamos conseguir passar a mensagem de que a diversidade e a biodiversidade é importante. Finalmente, queria agradecer novamente o convite, a vocês por estarem a ouvir, e estamos abertos a ideias e sugestões para sensibilizar ainda mais sobre o problema da perda de biodiversidade. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Foi realmente uma apresentação muito interessante e com muitas medidas, não é, que estão a ser implementadas para realmente ajudar a sensibilização e a informação para o público em geral. Abrimos então agora o espaço para a colocação de questões. Podem fazê-lo oralmente, colocando a mão no ar e nós daremos acesso ao microfone, ou podem colocá-las por escrito. Eu creio que já temos uma questão de Renato Ornelas, só um bocadinho, que questiona: o bioblitz da flora macaronésica também engloba as ilhas da Macaronésia, correto? Sim, ainda só nos falta Cabo Verde e estamos a tentar convidar a pessoas de lá que alinhem. Mas sim, realmente são as ilhas da Macaronésia portuguesas e espanholas, mas queremos chegar também a Cabo Verde. E assim já completávamos realmente toda a região macaronésica. Obrigada, Sérgio. Vamos aguardar por mais algumas questões. Enquanto não surgem, eu também coloco a questão: como é que se deve proceder para participar então no segundo BioBlitz? Como é que se deve inscrever ou como é que se processa? Exatamente. Nós vamos fazer o lançamento oficial amanhã, mas nós vamos dar as informações de como é que se faz. Mas basicamente temos que registar-nos. Quem não tiver a aplicação do iNaturalist tem que descarregar e depois tem que ir a procurar o projeto Segundo BioBlitz Flora de Portugal e aí tem que entrar no grupo. Isto porque realmente há duas modalidades de projetos, uns que são abertos, qualquer pessoa que queira registra o projeto vai tirar esses dados, e há outros como este que não, que precisa da pessoa inscrever-se no projeto para que os dados sejam contabilizados. E isto é importante para nós para precisamente validar as nossas iniciativas. Se o ano passado tivemos 120 e tal pessoas que registraram espécies e este ano tivermos 500, então podemos pensar que o BioBlitz está a ter um resultado e uma estratégia a seguir. Se tivermos menos, temos que pensar e repensar se a estratégia está a funcionar ou não. Mas eu animo a todos a que se inscrevam e reparem, qualquer planta de cidade, de qualquer coisa é importante. Exatamente, ou seja, tudo é importante para que realmente consigamos mapear e perceber, então, e ter informação sobre a flora. Obrigada, Sérgio, por o esclarecimento. Temos aqui um convidado que não consigo identificar, mas colocou a mão no ar. Portanto, vou permitir o microfone para que possa colocar a questão. E a câmara também. Já pode. Não sei se será a mesma pessoa, Alexandre Pereira. Sim, é o Alexandre. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É muito interessante a lista vermelha. Obrigado pela apresentação, muito interessante e muito proveitosa. Eu penso que realmente a melhor educação ambiental é motivar as pessoas a participar no estudo e na descoberta da natureza, não é? Que agora há todos os meios necessários e mais alguns a nível tecnológico para facilitar essa ação. E também ouvi dizer que a lista vermelha foi aproveitada para o cadastro natural nacional dos valores, portanto, naturais, não só botânicos. Tem valor legal, exatamente. Eu não sei se disse, mas era para dizer. Sim, disse. Ok. Pronto, é importante. E eu acho que isso era muito importante porque era uma coisa que já estava há muitos anos à espera, não é? Do cadastro em ser implementado. Eu gostaria de saber se vocês, através da Sociedade Portuguesa de Botânica e da Faculdade de Ciências em particular,
também dão, portanto, aconselhamento científico portanto, aos agricultores para tentarem promover uma agricultura em parceria com a biodiversidade, ou seja, vocês fornecem essa informação dos biobleeds, ou pelo menos tentam contactar alguma associação de produtores ou de agricultores ou algum local mais sensível para tentar promover uma exploração agrícola em comunhão com a biodiversidade? Pois, realmente nós tentamos divulgar através das redes sociais o máximo, mas é verdade que temos uma limitação. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Botânica, apesar de tudo o que parece que fazemos, temos 150 e tal sócios. Então, realmente temos um problema, de facto, de mão de obra, basicamente. Sim. Mas o nosso interesse é sempre chegar a, de facto, as pessoas que vão fazer a diferença vão ser os agricultores, por exemplo. Basta que uma pessoa no Alentejo dedique uma pequena parcela, se calhar, à conservação, para que muitas destas espécies consigam sobreviver. Do ponto de vista científico da faculdade, nós também, por exemplo, estes artigos que mostrei, nós estamos a propor ideias e estamos a trabalhar com, por exemplo, este trabalho foi desenvolvido na herdade do Freixo do Meio. Sim. Então, são pessoas que são muito sensíveis a isto. Mas nós temos que chegar às pessoas que, se calhar, não são tão sensíveis. E isso é um trabalho que não tem limites, mas tem toda a razão que nós temos que chegar a essas pessoas. E tentamos, nós fazemos notas de imprensa, só que às vezes não são, como diria, não são interessantes, para se calhar a notícia, e isso é uma limitação. Mas nós tentamos chegar e daí tentar inventar, entre aspas, estratégias para chamar a atenção para este problema. Porque eu acho que as pessoas, em geral, basta saberem um bocadinho para sentirem-se sensíveis para a perda de uma flor, de uma espécie, é só saber. Só se protege o que se conhece e só se gosta do que se conhece. E aí é que nós temos que fazer um grande esforço de divulgação. Até porque há várias, peço desculpa de estar-me a alargar um bocadinho, há várias, portanto, iniciativas políticas, agora com o novo governo e com a nova PAC, em que há uma grande aposta em novas barragens e aumento do regadio em Portugal, não é? E isso realmente vai proporcionar uma grande perda de biodiversidade. E as pessoas muitas vezes não sabem, por exemplo, quando se faz a prevenção de incêndios, em que se fazem mosaicos de perda, de limitação de combustível, faz-se a limitação de combustível de todas as espécies que existem naquelas parcelas. Não se deixam algumas herbáceas ou algumas plantas mais interessantes, não é? É um grande problema esse. A desmatação por causa dos fogos de 2017 tem sido agora não me estou a lembrar, há um termo que alguém inventou muito engraçado, mas agora não me estou a lembrar, mas de facto estão a tirar todos os matos, as bermas das estradas têm uma biodiversidade e uma diversidade de plantas às vezes incrível e está-se a fazer, pois, é complicado de facto. É complicado. Até porque a agricultura podia ter mais proveito, não é? Existem artigos já científicos que dizem, por exemplo, eu vou dar agora aqui um exemplo, que a aplicação de muitos, portanto, fertilizantes artificiais promovem o aquecimento global, provocando a nitrificação, o óxido nitroso, etc. E a perda de carbono, por causa também das desmatações e das limpezas, também é bastante grande, não é? Ou seja, estamos a promover o aquecimento global através de ações de conservação, supostamente, e agrícolas, não é? O que é uma coisa que não bate certo. Pronto. Há um projeto que era um projeto LIFE, que acho que agora se está a aumentar, que era em Espanha, chamava-se Olivares Vivos, e eles, só que ainda não está o artigo publicado, mas eles conseguiram demonstrar que aumentando a diversidade, aumentavam 30% a produção de azeite. Estamos todos à espera de que saia esse artigo para poder propor às pessoas para que não abusem dos herbicidas, por exemplo. E de facto, a PAC, vamos lá ver o que vem aí. A SP Botânica já assinou
contra a nova a sugestão da nova PAC. Estamos a tentar que seja mais simpática, agora, né, para a diversidade. Só para terminar, gostava de fazer um alerta ao ICNF, né? Vai haver uma consulta pública da nova barragem do Pisão aqui na minha terra, que é em Porto Alegre, no Crato, e vão, portanto, cortar mais de 40 mil azinheiras, e realmente é uma zona que tem cegonha negra, tem uma flora também muito interessante a nível de montados e regalias ripícolas. E pronto, e gostava que na comissão de acompanhamento o ICNF tivesse uma palavra a dizer positiva para promover a biodiversidade. Já agora, se faz favor. Era só para deixar este repto. Obrigadíssimo. Peço desculpa de estar a ocupar tanto tempo. Obrigado. Obrigada, Alexandre, e obrigada, Sérgio, pela questão, pela resposta e pela questão também. Temos mais, entretanto, foram surgindo mais algumas questões. Temos Jorge Polido Valente, que questiona: gostaria de saber como está o núcleo de Linária em Mombeja, concelho de Beja. Não sei se o Sérgio poderá dar esta informação assim. Eu já conheci há muito tempo que não vou por aí. De facto, ontem tive ontem tive a procura de Linária Ricardo e nos olivais que eu conhecia que havia, mas não fui em Mombeja, fiquei em Ferreira do Alentejo, e não encontrei, mas acho que foi porque acabavam de lavrar. De facto, este ano as chuvas chegaram um bocadinho mais de forma diferente, mas eu tenho esperança. Mas nós temos uma colega na Sociedade Portuguesa Botânica e no C3C, que é a Ana Júlia Pereira, que está a estudar estes olivais e esta flora. Então, se quiser, no fim de junho, faça-me novamente a pergunta e sou capaz de ter alguma resposta, ou então reenviamos a Ana Júlia e ele responde. Está bem? Obrigada, Sérgio e Jorge. Portanto, temos também aqui mais uma mão levantada de 300, o nome será 314, é Ramos. Vou dar, portanto, permitir o microfone e a câmara e pode colocar então a sua questão. Já pode ligar o seu microfone. Vamos aguardar um pouco. Parece-me que está com alguma questão. Não consegue utilizar o microfone? Pois, parece que está com problemas. Já estamos a ver a imagem, mas o som... Ai. Pois, parece que está com questão. Ia sugerir se pudesse... Exato, que se pudesse escrever a questão. Pedimos desculpa, mas realmente é algo já que nos ultrapassa. Vamos então, enquanto a participante coloca a questão por escrito, vamos ver se existem mais questões. Portanto, temos aqui, não me parece uma questão, mas é algo que pode ser discutido. Jorge Simões sugere: Sérgio, sugiro que tentem divulgar na imprensa exemplos que vão diretos ao que mais nos diz, a nossa sobrevivência / saúde. Exemplo de como certos medicamentos provêm da natureza, das espécies que descobrimos e das suas propriedades. Enfatizar isso nos mídias. É verdade, mas isso acho que já é uma estratégia que eu chamo velha e não tem funcionado. Eu acho, mas não nos podemos esquecer dela. Mas eu acho que, e isso é uma opinião pessoal, não é da Sociedade Portuguesa Botânica, eu acho que pela empatia, pela beleza e tal, é capaz de ser mais fácil. Porque as coisas, todos sabemos que sem natureza não comemos, não bebemos, mas mesmo assim continuamos na mesma. Então temos que inovar. Mas é verdade, e esse é um facto. De facto, nesta reunião em Genebra, o que se estava a discutir precisamente era o valor econômico dos produtos que se vão extrair dessa biodiversidade, não é, de plantas com novos medicamentos, novas substâncias que
os proprietários da biodiversidade não querem largar, mas quem estuda são os países ricos e é sempre o dinheiro, acaba por ser o dinheiro. Mas tem razão. Eu acho que temos que tentar tudo, porque de facto o nível de conhecimento sobre a biodiversidade é reduzido. E um comentário já acabo. Fizeram um inquérito na escola dos meus filhos sobre o problema da biodiversidade e o resultado foi ignorância total. E aí eu fiquei arrasado. Então, não sei. Eu tenho esperança nos mais novos e se calhar pela empatia chegamos aos mais novos. Não pelos medicamentos. Isso é para os mais velhos e nós já não aprendemos. Mas precisamente, também estávamos a falar antes da questão, por exemplo, da identificação, quando uma planta é muito, muito bonita, chama muita atenção, como o caso das orquídeas, não é? Pode ser uma estratégia realmente de aproximação das pessoas pela beleza, pela diferença portanto, que essa planta representa, não é? É saliente por isso mesmo. Há ações agora, por exemplo, de deixar, por causa dos polinizadores, deixar os relevados sem cortar. É uma expressão de flores e é espetacular. E eu acho que as pessoas, a partir daí, claro que quando chegar junho e ficar seco, não vão gostar tanto, mas pronto, aí já podemos cortar. Já frutificou, já alimentaram os polinizadores, mas aí são estratégias, se calhar, mais por aí. Mas todas as ideias são boas. Muito obrigada, Sérgio. Estamos a aguardar então que a participante que queria colocar uma questão pudesse colocar por escrito, mas creio que ainda não. No entanto, já temos aqui outra questão de Alexandre Pereira. Em outros países europeus, para proteger e conservar espécies botânicas, os governos compram os terrenos ou fazem os contratos com os proprietários. Qual a sua opinião para Portugal? O problema, por exemplo, agora vamos falar do Alentejo e da flora destes olivais tradicionais. Não basta comprar o olival, porque depois temos que ter alguém que lavre o olival. E então, realmente, o que devemos fazer é promocionar o uso do solo tradicional. Não sei se me estou a explicar. Estas espécies são mais de 20 espécies que dependem das lavras anuais dos terrenos, que era como se fazia tradicionalmente nos olivais tradicionais do Alentejo. Se alguém comprar, compra, mas tem que comprar e comprar um trator e lavrar, ou seja, não é tão fácil. Há para espécies que pode funcionar, mas para outras não. Por exemplo, as orquídeas, se nós deixamos de cortar a erva, ficamos sem orquídeas. Ou seja, não é só o terreno, mas também a gestão. É um problema bastante complexo. E o que eu digo, eu não posso obrigar a um agricultor a lavrar um terreno. Não faz sentido. Não faz sentido. Obrigada, Sérgio. Temos então aqui como convidado, que não está identificado, a Viva. Que outras novas estratégias de sensibilização parecem ser promissoras em Portugal? Pois. Eu é que fiz essa pergunta primeiro. Se tiverem ideias, eu acho que, por exemplo, eu acho que às vezes, se nós falarmos de uma espécie que é endémica, não é? Endémica significa que só ocorre em determinado lugar. Pode ser endémica de Portugal, então só ocorre em Portugal. A partir de aí, nós podemos chamar a atenção. Este vinho e este azeite com a Linaria Ricardoi é um exemplo claro. Os proprietários estão a afirmar o seu produto e estão a associar com um endemismo. Ou seja, a Linaria Ricardoi é só de lá e esse vinho e esse azeite são só de lá. Então, essas ideias são bastante inspiradoras. E depois eu acho que passa muito pelas crianças. Os miúdos é que vão fazer a diferença, mas temos que ir com eles ao campo, temos que mostrar, temos que chamar a atenção, porque senão vai ser muito difícil. Muito bem. Temos aqui
um convidado que sugere, ou uma convidada, não sei, a visita prática em campo com as crianças e pessoas em geral, acredito ser mais efetiva para atrair atenção para a conservação da biodiversidade, principalmente para a flora. Muito boa apresentação, obrigada. É verdade, isso é verdade. Mas também numa última experiência que tive a passear com pessoas que estavam inscritas numa atividade para passear, havia pessoas que eram já sensíveis e realmente ligavam ao que nós dizíamos, e havia outras que estavam totalmente. Ou seja, houve pessoas que até se queixaram porque íamos muito devagar por causa de nós estarmos a falar das plantinhas. Pois, novamente, eu acho que as crianças, sim. As crianças, campo e sensibilizar para a beleza dos insetos, das flores, de tudo, de facto. Muito bem. Entretanto, temos aqui mais duas questões. Mauro Ponte questiona: a conservação da natureza também acaba por estar condicionada aos fundos europeus como o LIFE. O que acontece nos planos operacionais quando finda o financiamento? Está-me a perguntar a mim. Pois, quando acaba o financiamento, pode ficar alguma semente, mas realmente muitas vezes volta a original. Ou fazemos umas alterações de raiz. Há um projeto na Extremadura que se chama Mosaico. Eles tiveram um fogo muito, muito grande e então agora estão a trabalhar na criação exatamente de mosaicos para tentar evitar que volte a haver esses fogos. Aí eu acredito, porque eles estão a ver que estão a retirar porque eles metem castanheiros, metem gestão com cabras, ou seja, se nós conseguirmos que essas ideias realmente depois tenham um retorno econômico, isso vai ficar. Se só se mantiver enquanto houver fundos europeus, enquanto falharem os fundos, a coisa volta ao mesmo, voltamos ao pinhal sem limpar e ao fogo em 10, 15, 20 anos. Obrigada, Sérgio e Mauro. Temos novamente uma pergunta de Alexandre Pereira. Sugere apoios monetários para essa gestão agrícola em comunhão com a conservação de áreas com espécies botânicas em perigo? É uma ideia, só que depois é isso, depois temos que garantir que está a gerir bem, que tem que ir alguém a fiscalizar, pois, burocracias, mas sim, eu acho que a ideia passa por aí. Ou então, se formos como os ingleses, não é? Que depois há privados que fazem isso, que pedem ajudas, mas nós estamos muito longe estamos muito longe disso ainda. Temos que, eu acho que no início vão ter que ser as câmaras e o Estado a trabalhar e os privados temos que começar a participar de alguma maneira, mas sempre com apoio econômico, fundações, porque senão é muito difícil. O que digo, não podemos. Então, uma pessoa tem que lavrar um terreno. Quem é que paga o combustível? Quem é que paga o gasóleo? Quem é que paga? São questões pertinentes e que têm Pois, muita importância para a consecução e para o avanço exatamente. dessas Uhum, medidas, não é? uhum. Obrigada. Temos então Carla Caroça que nos refere: nós precisamos das barragens. A biodiversidade também é importante, mas ela consegue adaptar-se. Por que não fazer um jardim adaptado a essas espécies em risco de extinção? Não percebi. Por que não fazemos? Um jardim, portanto, por não fazer um jardim adaptado a essas espécies em risco de extinção? Por que não fazemos Um jardim, talvez um local protegido com algumas dessas espécies que podem ser extintas. Creio que será essa a Pois, ideia da. mas a questão ultrapassa um bocadinho. Ou seja, jardins podem ser tipo jardins botânicos. Não é a mesma coisa ter um jardim zoológico que ter um espaço natural onde as espécies ocorram, não é? E depois, e disto não tem nada, se calhar, a ver com a palestra de hoje, mas aqui estamos a tirar o valor da paisagem. Não é a mesma coisa estar num ambiente natural que estar num jardim com uma barragem
com plantas. Acho que o objetivo não é por aí. Nós temos que conviver com a natureza. Não temos que criar espaços onde ela possa sobreviver ou subsistir, acho eu. Isto é também uma questão ética. Mas ao nível, por exemplo, de paisagem, acho que não faz muito sentido. Claro que precisamos das barragens, mas se calhar podemos ter estratégias que consigam ter a barragem ou menos barragens, pronto. Mas não... A ideia do jardim é muito antropocêntrica, não sei. Não gostava de ver estas plantas apenas em jardins, como só ver leões no zoo. Gosto que corram e vivam nas savanas africanas, mas tem um custo, claro. E se calhar nos vamos ter que pagar por ter áreas assim. Mas, efetivamente, e os jardins botânicos já fazem um trabalho bastante bom de conservação Pois, e e os são bancos de importantes. sementes, por exemplo, de Lisboa e de Coimbra, mas eu acho que o objetivo não é esse, não é termos Apenas, sim, apenas sim, nesses sítios. Não. claro. Uhum. Muito bem, obrigada. Temos o convidado que questiona: boa tarde, a informação que tenho será de usar só o corta-mato para evitar a mobilização do solo e consequente aumento da erosão e perda da biodiversidade. Agradeço a resposta. Não percebi. Creio que estará a falar, eu vou repetir, Sim, vou ler sim. novamente. A informação que tenho, possivelmente será sobre a gestão do terreno mesmo. Ok. A informação que tenho será de usar só o corta-mato para evitar a mobilização do solo e Uhum. consequente aumento da erosão e perda de biodiversidade. Agradeço a resposta. Pois, mas depende, ou seja, o que não percebo é o enquadramento. Se o que quer fazer é evitar fogos, faz sentido, mas é verdade que se corta o mato, só a corta mato, em 2 anos vai ter o mato da mesma altura que ele tinha, não é? Mas não sei, eu não Talvez percebo se disso. fosse melhor, se fosse possível, peço desculpa interromper, se este convidado quiser levantar a mão, nós podemos dar voz através do microfone e pode esclarecer melhor esta questão. Esta questão. Não sei se o poderá fazer, porque por vezes há Sim, o participantes que não contexto, têm claro. acesso. Ok. Pois, e há participantes que não têm acesso depois ao. Pois, não sei se será a mesma. Não sei se será a mesma pessoa e está a entrar e sair uma pessoa. Vamos ver se, entretanto, há mais esclarecimentos, digamos assim. Entretanto, vamos ver então, vamos retomar aqui as intervenções. Pronto, surgiu aqui, entretanto, várias intervenções relativamente a esta última questão da Carla, da questão dos jardins, por isso mesmo, mas em termos de. Temos aqui também uma questão do Alexandre, mas eu creio que já se está a afastar um pouco, sobre o tema que estamos aqui a falar, que tem a ver com o regadio. Eu vou ver se, entretanto, existirá outra intervenção ou outra questão mais que tem que ser direcionadas para o tema que estamos aqui a tratar. Temos então outro convidado que não está identificado, que nos questiona: até que ponto é que a agricultura sintrópica pode ser uma solução para a conservação / regeneração da biodiversidade? Pois não percebo o que quer dizer com agricultura assintrópica. Não sei exatamente o que ele quer dizer. Vamos ver se, entretanto, poderá fazê-lo, ou poderá clarificar um pouco esta questão por escrito, ou colocar a mão no ar e fazê-lo oralmente. É por isso é que nós apelamos sempre possível que as parte pessoas oral. sempre que façam oralmente, porque assim fica um pouco mais claro por vezes. Vamos aguardar mais um pouco, ver se temos esclarecimentos sobre estas questões. Entretanto, temos também Joana Rocha, que pediu para, portanto, colocar a questão. Eu vou dar acesso ao...
Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muitos parabéns pelo webinar, têm sido excelentes, tenho acompanhado praticamente todos. Eu consegui um financiamento para trabalhar com 2 escolas do interior do país, que vai ser sobre conservação de sementes de espécies autóctones. Gostaria de saber se tem alguma sugestão ou se existe alguma plataforma que os alunos possam depois partilhar esses conhecimentos daquela espécie, né? Porque eles vão guardar as sementes, mas depois, daqui a algum tempo, irão semeá-las. Se eles depois podem partilhar essa informação em alguma plataforma que já exista, ou usamos só, então, posteriormente, a Flora One e outras, GBIF, para eles depois consultarem. Portanto, ou se eles podem partilhar como se fosse uma estratégia de ciência cidadã, dizerem que naquela região onde eles vivem, naquele quintal, à avó tem aquelas flores ou aquelas plantas que são daquela região e que não existem mais lá nenhum em Portugal, por exemplo. Ou se não existe ainda nenhuma estratégia destas para podermos desenvolver, porque o objetivo é mesmo que eles aprendam técnicas de desenvolvimento sustentável e de empreendedorismo. Portanto, vai ser um projeto de 2 anos, vamos lá ver como é que vai correr. Obrigada. Pois eu não conheço. O problema destas sementeiras ou plantações, nos projetos do iNaturalist, a pessoa pode indicar que foram plantadas, mas aí o objetivo acho que não é o que vocês querem, não é? Uhum. O que eu faria era divulgar o projeto pelas redes sociais e acompanhar todo o desenvolvimento até fazer, abrem uma conta de Twitter ou Sim, sim. Instagram e vão acompanhando o desenvolvimento de cada um deles e partilhar, porque de certeza para que explicar depois. todo o projeto e depois de certeza que vão surgir seguidores e propostas, porque são projetos muito interessantes e muito apelativos, com fotografias e Sim. e Eles também vão ter formação em fotografia, sim, e das redes sociais. ainda por cima. E depois, claro, que tem um potencial de restauro, não é? Utilizar essas plantas como fontes de sementes para restauro. Ou até utilizarem em jardins da Câmara ou dependendo onde viverem. Sim, vai ser no interior, Góis e Sabugal. Mas onde? Góis Sim. e Sabugal. Vamos fazer comparação. Pois, e depois podem, se tem colaboração com as câmaras, Sim, porque são projetos super interessantes de produção de planta. Depois há sempre uma falta de produção de planta autóctone. Se vocês conseguirem sucesso na reprodução de alguma das plantas, é divulgar. Pois é isso. Para eles também perceberem que é difícil, não é? Fazermos estas. Não, e uma das limitações que uma pessoa tem quando quer utilizar planta autóctone é que não há no mercado. Pois é, exatamente. E trazer as dinheiras da Itália não vale. Pois não. É quase melhor plantar um eucalipto que uma zinheira de outro sítio, porque de facto o eucalipto sabemos que não é de cá. A zinheira está a enganar. Exatamente. Obrigadíssima. Nada. Obrigada, Joana. Relativamente à questão que foi colocada da agricultura sintrópica, o convidado esclareceu um pouco, colocando aqui, portanto, a designação deste tipo de agricultura. Portanto, agricultura sintrópica é o termo designado a um sistema de cultivo agroflorestal baseado no conceito de sintropia, princípio contrário ao de entropia, caracterizado pela organização, integração, equilíbrio e preservação da energia no ambiente. Esta vertente agrícola procura inspiração na dinâmica natural de ecossistemas virgens que não sofreram interferência humana para um manejo sustentável e foi idealizada e difundida por Ernest Kortz, agricultor e pesquisador suíço, nascido em Rappenwilson, em 1948. Não sei se o Sérgio quer responder já ou pode também o contacto que deixaremos. Infelizmente eu não tenho conhecimento nessa área. Eu não sei, pode funcionar, pode não funcionar, não sei. No momento que nós queremos extrair algum produto ou seja, se estamos a fazer agricultura, estamos a selecionar espécies, não sei. É óbvio que há estratégias, não é?
Estou-me a lembrar, não é? No México que plantam feijão, abóbora e qual é que é a terceira? Espécies juntas, então e milho, pois, e milho. Pois, deve ser. A tríada, não é? E obviamente tem um grande sucesso, mas isso não é natural, mas é uma forma inteligente de aproveitar a colaboração entre as espécies, mas desconheço, de facto, não posso ajudar. Pronto, depois nós disponibilizaremos o e-mail do Sérgio e por aí depois pode ser que podem colocar as questões mais, pronto, outro tipo de questões. Agora estamos um pouco mais limitados também no tempo, ainda temos mais algumas questões, portanto deixaremos depois então o e-mail do Sérgio para questões posteriores. Alexandre Pereira questionou, entretanto, considera a aposta nas culturas de sequeiro tradicional uma forma de preservar espécies botânicas em perigo? Por exemplo, Portugal importa 96% do cereal. E a questão é que se acho que pois, eu infelizmente não tenho conhecimento nessa área. Obviamente, se nós, ou seja, a campanha de trigo, quando foi nos anos 30, não é? Quando se tentou que Portugal fosse autossuficiente com a produção de cereais, levou com que grande parte do território fosse cultivada para conseguir garantir trigo suficiente ou cereais suficientes para o país. Então, não sei se o sequeiro será a resposta ao nível de população que temos agora, mas não sei. Eu acho que não é, eu não tenho conhecimento técnico a este nível. Talvez uma pesquisa mais de estudos que sejam mais relacionados com essa área, Eu acho que são mais direcionados para outra temática, não é? É Diferente. uma discussão que acredito que há pessoas que vão dizer que sim e há outros que vão dizer que não, vão falar da Revolução Verde, pois realmente não sei. Não sei. É algo a ver posteriormente. Obrigada, Alexandre, e obrigado, Sérgio. Temos então mais algumas questões, temos muitas intervenções, estou a tentar perceber as questões específicas a este webinar, ao tema deste webinar. Temos Maria Teresa Pinto Romão Lourenço que questiona: será que ao lavrar o terreno não iremos contribuir para a mobilização do solo, o que irá contribuir para a perda de cálcio e outros nutrientes, aumento da erosão, perda da fertilidade dos terrenos e consequente perda da biodiversidade? Pois, por acaso, nós estamos agora a trabalhar num projeto de reflorestações onde estamos a estudar diferentes opções e é uma zona que ardeu, estamos a plantar diferentes espécies de árvores e diferentes técnicas. Uma é apenas foi limpar e plantar, outros estamos a utilizar fala e cômoro, outras estamos a utilizar astilha, não é, como mulch, e outras estamos a utilizar restos do composto de espécies exóticas como da acácia, e estamos a ver, porque é verdade, se lavrarmos, vamos a aumentar o risco de erosão, mas se lavrarmos e depois metermos mulch, se calhar estamos a contrarrestar. Mas não depende muito do sítio, do local, e nós agora estamos a estudar isso no Algarve e foi em colaboração também com o ICNF. Estamos a estudar diferentes alternativas e técnicas para garantir maior sucesso nas reflorestações e sem comprometer o solo, não é? E também a biodiversidade do solo, que eu não falei, porque estive a falar da flora, mas também a biodiversidade do solo vai condicionar muito o sucesso de uma plantação, uma reflorestação. Exatamente, esses fatores também são de extrema importância, não é? Uhum. Portanto, vamos dar lugar a mais uma ou duas questões, porque já estamos também avançados no tempo. Temos Alexandre Pereira, que nos coloca outra questão: até que ponto se poderá replicar em Portugal cidadãos amigos de plantas endémicas, por exemplo, orquídeas, sem pôr em risco as espécies por causa da colheita das mesmas?
é um grande problema, de facto. Isso tem que ser gerido, por exemplo, pelo ICNF, porque não podemos deixar... não, de princípio, nós não podemos apanhar material vivo, nomeadamente de espécies protegidas, ou que estejam em perigo, agora já estão dentro do cadastro, pelo que estas coisas têm que ser só sob autorização. E nós próprios, como investigadores, quando queremos trabalhar com alguma espécie em perigo, temos que pedir ao ICNF autorização. A ideia é boa, mas pode ter consequências complicadas. Se toda a gente for buscar a orquídea e depois, do ponto de vista genético, também tem problemas, não é? Temos que garantir, não sei, é complicado. Mas isso bem gerido é uma solução, de facto. Mas tem que ser muito bem gerido. Obrigada. Temos então uma última questão de João Rodrigues. Até que ponto acham que estamos a tratar o tema da perda da biodiversidade para esse tema deixar de ser perda e passar a ser mantimento? Foi uma questão. Ainda vamos perder muita diversidade, infelizmente, antes de isto, mas sim. Isto pelo menos primeiro tem que estabilizar a nível mundial a população, e só a partir daí, quando estabilizarmos, e dependendo também das alterações climáticas, que as alterações climáticas interagem com a perda de biodiversidade, porque uma forma de parar as alterações climáticas é através da biodiversidade. Realmente são muitos processos que estão interligados, é muito complicado. Mas, enquanto a nível europeu, se calhar nós precisamos chegar a este mantenimento mais rápido nos países que estão onde há maior biodiversidade e estão em desenvolvimento. Infelizmente, acho que vamos ainda afundar um bocadinho. Pois aqui eu estava a ver que a Cristina Vieira está a dizer que ainda, pois, nem sabemos o que estamos a perder, é verdade. É verdade. É um problema que já estamos a enfrentar e que é realmente muito preocupante. Pois. Nós vamos pensar em positivo e vamos pensar no que podemos fazer e exato, no que não podemos fazer. Mobilizar para a ação, não é? Exatamente. É esse o mote, penso eu. Já estamos então, creio que também já não há mais questões e já estamos fora do nosso deadline de temporal, digamos assim. Resta-nos agradecer imenso ao Sérgio ter aceito o nosso convite e este tão interessante e mobilizador webinar que tivemos. Agradecer também aos participantes a estarem por aí e terem participado tão ativamente neste webinar. E, portanto, também agradecer e incentivar a participação, então, através destas ferramentas que também tivemos aqui a ouvir o Sérgio descrever. No segundo New Blitz da Flora de Portugal tem que inscrever-se todos os... Exatamente. É o próximo passo que podem já ativamente a tomar. Desejamos então a todos um bom resto de semana e até ao próximo webinar, que nós divulgaremos atempadamente, assim que possível, divulgaremos então o tema do próximo webinar e o convidado. Muito obrigado uma vez mais, Sérgio, foi um prazer. Muito obrigado, boa tarde a todos. E bom trabalho, então. Obrigada. Obrigadinho.